Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 10. Enquanto eu observava, vi algo semelhante a uma pedra de safira por cima dos querubins, sobre a superfície que estava acima da cabeça deles. Era algo que parecia um trono. Então ele disse ao homem vestido de linho: Entre no meio das rodas, embaixo dos querubins, encha as duas mãos com brasas tiradas de entre os querubins e lance-as sobre a cidade. Então ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam à direita da casa quando o homem entrou, e a nuvem encheu o pátio interno. E o esplendor de Iau se elevou de cima dos querubins e foi para a soleira da entrada da casa, e a nuvem aos poucos encheu a casa, e o pátio ficou cheio do brilho do esplendor de Iau. E o som das asas dos querubins podia ser ouvido no pátio externo, era como a voz do Criador Todo-Poderoso quando fala. Então ele ordenou ao homem vestido de linho: Apanhe fogo de entre as rodas, de entre os querubins. De modo que ele entrou e ficou ao lado da roda. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que havia entre os querubins, pegou um pouco e o colocou nas duas mãos do homem vestido de linho, que o pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das asas algo que parecia ter a forma de mãos humanas. Enquanto eu observava, vi 4 rodas ao lado dos querubins, uma roda ao lado de cada querubim, e as rodas pareciam brilhar como pedra de crisólito. Quanto à sua aparência, as 4 eram iguais, como se uma roda estivesse dentro de outra. Quando se moviam, elas podiam ir em qualquer uma das 4 direções sem se virar, porque iam para onde estava voltada a cabeça dos querubins, sem se virar. Todo o corpo deles, as costas, as mãos e as asas, bem como as rodas dos 4, estavam cheios de olhos em toda a volta. E eu ouvi uma voz clamar às rodas: Rodem! Cada um deles tinha 4 faces. A primeira face era a face do querubim, a segunda face era a face de homem, a terceira era a face de leão, e a quarta era a face de águia. E os querubins se elevavam, eles eram as mesmas criaturas viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles, e quando os querubins levantavam as asas para se elevarem acima da terra, as rodas não se viravam nem se afastavam do lado deles. Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam, elas se elevavam junto com eles, pois o espírito que agia nas criaturas viventes estava nas rodas. Então o esplendor de Iau saiu de cima da soleira da entrada da casa e ficou parada acima dos querubins. Os querubins levantaram então as suas asas e se elevaram do chão enquanto eu observava. As rodas foram ao lado deles quando eles saíram. Eles pararam junto à entrada do portão leste da casa de Iau, e acima deles estava o esplendor do Criador de Israel. Essas eram as mesmas criaturas viventes que eu tinha visto por baixo do Criador de Israel, junto ao rio Quebar, por isso eu fiquei sabendo que eram querubins. Todos os 4 tinham 4 faces, 4 asas, e por baixo das asas, o que pareciam ser mãos humanas. E as suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Cada um deles ia diretamente para a frente. Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 11. E um espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa de Iau, o portão que dá para o leste. Ali, na entrada do portão, vi 25 homens, e no meio deles estavam Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Então ele me disse: Filho do homem, esses são os homens que tramam o mal e dão conselhos perversos nessa cidade. Eles dizem: Não é este o tempo de construir casas? A cidade é uma panela, e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o espírito de Iau veio sobre mim, e ele me disse: Diga. O que vocês dizem está certo, ó casa de Israel, e eu sei o que vocês estão pensando. Vocês causaram a morte de muitas pessoas nessa cidade e encheram as ruas dela de mortos. Portanto, assim diz o soberano rei Iau: Os cadáveres que vocês espalharam pela cidade são a carne, e a cidade é a panela. Mas vocês serão tirados dela. Vocês temem a espada, e é a espada que trarei contra vocês.
Eu os tirarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei em vocês o julgamento. Vocês cairão à espada. Na fronteira de Israel os julgarei, e vocês terão de saber que eu sou Yahweh. A cidade não será para vocês uma panela, e vocês não serão a carne dentro dela. Na fronteira de Israel os julgarei, e vocês terão de saber que eu sou Yahweh. Pois vocês não andaram nos meus decretos nem cumpriram as minhas decisões judiciais, mas agiram conforme as decisões judiciais das nações ao seu redor. Assim que acabei de profetizar, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então eu me prostrei com o rosto por terra e clamei com alta voz: Ai, soberano rei Yahweh! Vais exterminar os que restam de Israel? Recebi novamente a palavra de Yahweh. Filho do homem, foi aos seus irmãos, os seus irmãos que têm o direito de resgate, e a toda a casa de Israel, que os habitantes de Elshalaim disseram: Fiquem longe de Yahweh. Esta terra é nossa, ela nos foi dada como propriedade. Portanto, diga: Assim eu digo, o soberano rei Yahweh. Embora eu os tenha removido para longe entre as nações e os tenha espalhado pelas terras, por um pouco de tempo eu serei para eles um santuário nas terras para onde foram. Portanto, diga: Assim eu digo, o soberano rei Yahweh. Vou reunir vocês dentre os povos e ajuntá-los dentre as terras pelas quais foram espalhados, e vou dar-lhes a terra de Israel. Eles voltarão para lá e removerão dela todas as coisas repugnantes e todas as práticas detestáveis. Eu lhes darei um coração unificado e porei neles um novo espírito, tirarei de seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus decretos, guardem as minhas decisões judiciais e obedeçam a elas. Assim eles se tornarão o meu povo, e eu me tornarei o seu Criador. Mas, quanto àqueles que estão com o coração determinado a continuar nas suas coisas repugnantes e nas suas práticas detestáveis, farei as consequências do seu proceder recair sobre a sua própria cabeça. Diz o soberano rei Yahweh. Então os querubins levantaram as asas, com as rodas perto deles, e acima deles estava o esplendor do Criador de Israel. E a esplendor de Yahweh subiu da cidade e parou sobre o monte que fica ao leste da cidade. E um espírito me levantou, na visão que eu tive por meio do espírito do Criador, e me trouxe ao povo exilado na Caldeia. Então a visão que eu havia tido se retirou de mim. E eu comecei a falar ao povo exilado todas as coisas que Yahweh havia me mostrado. Ezequiel e Ehezquiel. Capítulo 12. Recebi novamente a palavra de Yahweh. Filho do homem, você está morando em meio a uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma casa rebelde. Quanto a você, filho do homem, prepare a sua bagagem a fim de ir para o exílio. Então vá para o exílio durante o dia, enquanto eles estiverem observando. Vá para o exílio, saindo da sua casa para outro lugar, enquanto estiverem observando. Talvez eles deem atenção, embora sejam uma casa rebelde. Durante o dia, enquanto estiverem observando, leve para fora a sua bagagem a fim de ir para o exílio. Depois, ao anoitecer, enquanto estiverem observando, você deve sair como quem está sendo levado para o exílio. Enquanto estiverem observando, abra um buraco na parede e leve os seus pertences para fora através dele. Enquanto estiverem observando, ponha os seus pertences nos ombros e leve-os para fora, no escuro. Cubra o rosto para não ver o chão, pois estou fazendo de você um sinal para a casa de Israel. Fiz exatamente o que me havia sido ordenado. Durante o dia, levei para fora a minha bagagem, como se fosse a bagagem de quem vai para o exílio. Ao anoitecer, fiz com as mãos um buraco na parede. Quando já estava escuro, levei os meus pertences para fora, carregando-os nos ombros, bem diante dos olhos deles. De manhã recebi novamente a palavra de Yahweh. Filho do homem, não lhe perguntou a casa de Israel, a casa rebelde: o que você está fazendo? Diga-lhes: assim eu digo, o soberano rei Yahweh. Esta proclamação se refere ao maioral em Elshalaim e a toda a casa de Israel que está na cidade. Diga: eu sou um sinal para vocês. Assim como eu fiz, assim será feito a eles. Eles irão para o exílio, para o cativeiro.
O maioral no meio deles sairá no escuro carregando os seus pertences nos ombros. Abrirá um buraco na muralha e levará seus pertences para fora através dele. Ele cobrirá o rosto para não ver o chão. Eu lançarei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado na minha rede de caça. Então vou levá-lo para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não a verá, e ali ele morrerá. A todos os que estiverem em volta dele, seus ajudantes e suas tropas, eu espalharei em todas as direções, e puxarei a espada para persegui-los. E eles terão de saber que eu sou Yahu, quando eu os dispersar pelas nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei alguns deles da espada, da fome e da peste, a fim de que falem, entre as nações para as quais irão, sobre todas as suas práticas detestáveis, e eles terão de saber que eu sou Yahu. Então recebi novamente a palavra de Yahu. Filho do homem, você deve comer o seu pão tremendo de medo e beber a sua água com inquietação e ansiedade. Diga ao povo da terra. Assim eu digo, o soberano rei Yahu aos habitantes de Elshalaim que estão na terra de Israel. Eles comerão seu pão ansiosos e beberão sua água apavorados, pois sua terra ficará completamente desolada por causa da violência de todos os que moram nela. As cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará um deserto, e vocês terão de saber que eu sou Yahu. Então recebi novamente a palavra de Yahu. Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias vão passando, e todas as visões acabam em nada? Portanto, diga-lhes. Assim eu digo, o soberano rei Yahu. Porei fim a esse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes. Os dias estão chegando, e todas as visões se cumprirão. Pois não haverá mais nenhuma visão falsa nem adivinhação bajuladora na casa de Israel. Pois eu, Yahu, falarei. Toda palavra que eu falar se cumprirá sem mais demora. Nos seus dias, ó casa rebelde, eu direi a palavra e a cumprirei. Diz o soberano rei Yahu. Recebi novamente a palavra de Yahu. Filho do homem, isto é o que o povo de Israel está dizendo. A visão que ele tem é para daqui a muito tempo, ele está profetizando sobre o futuro distante. Por isso, diga-lhes. Assim eu digo, o soberano rei Yahu. Nenhuma das minhas palavras será adiada, tudo o que eu disser se cumprirá.